Tem dias que a gente volta para casa e sente que alguma coisa mudou, mesmo que ninguém diga nada, mesmo que tudo pareça no lugar. Era uma terça-feira cansada, dessas que arrancam a alma no canteiro de obras. Cheguei em casa quase 9 da noite, com o corpo moído e a cabeça girando de tanto resolver pepino no serviço. Esperava encontrar a mesma rotina de sempre, a casa quieta, o cheiro de arroz recém-feito, minha esposa de moletom, cabelo preso e cara de quem já queria ir para a cama. Mas naquele dia, não. Quando empurrei o portão, vi a luz da sala acesa. Entrei, e lá estava ela, Luísa, parada no meio do cômodo como se esperasse alguém importante. Usava um vestido justo, escuro, diferente de tudo que eu já tinha visto no guarda-roupa dela. O cabelo solto, brilhoso, como se tivesse acabado de sair do salão. Um perfume doce, diferente, flutuava no ar, e me desconcertou. Não era o que ela costumava usar. Aquilo me atingiu como um vento frio no peito. Tentei brincar, com a voz rouca do dia puxado. Ué, tão arrumada pra quê? Ela riu, aquela risada leve que ela sempre usava quando queria desconversar. Disse que não era nada demais, só tinha resolvido se cuidar um pouco mais. Falou que merecia, que eu vivia cobrando que ela se valorizasse. Assenti, mas por dentro, alguma coisa latejou. Não sou o tipo de homem desconfiado à toa, mas quando a vida inteira se move em linha reta, qualquer curva repentina deixa a gente com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, saí cedo. A neblina ainda cobria os telhados de São Lourenço, e o céu anunciava um dia longo de concreto e poeira. Ainda carregava a imagem dela com aquele vestido apertado na cabeça. Tentei engolir aquilo com o café preto do boteco da esquina, mas não desceu. Na volta para casa, por volta de meio-dia, vi um carro parado a uns metros da nossa garagem. Um carro velho, um Santana branco, com pintura desbotada e os vidros embaçados. Achei estranho. O cara lá dentro usava boné e parecia fingir que mexia no rádio quando percebi sua presença. Não fiz nada. Só observei. Memorizei a placa por reflexo, uma mania antiga que herdei do meu pai. Naquela noite, Luísa agiu normalmente. Me contou sobre o trabalho, disse que a chefe estava insuportável, que as reuniões estavam tirando a paciência dela. Sorriu como sempre, mas agora, eu prestava atenção em cada gesto. Em cada pausa longa entre uma palavra e outra. Não mencionei o carro. Ainda não era hora. Mas na manhã seguinte, algo novo apareceu. Enquanto ajeitava a bagunça da cozinha, coisa rara para mim, mas a cabeça inquieta não me deixava parar, topei com um papel amassado no fundo da fruteira. Um recibo. Restaurante Vila Baronesa, em Campos do Vale. Total, R$ 386. Horário, 13h47. 2 dias atrás. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, o nome do restaurante queimando na minha retina. Era um lugar caro, romântico até, onde a gente só tinha ido uma vez, em nosso aniversário de 4 anos. Luísa tinha dito que almoçou com uma cliente nesse dia. Que foi uma reunião rápida. Mas a empresa onde ela trabalha, não costuma gastar com essas coisas. Eles nem reembolsam o Uber. À noite, durante o jantar, testei a narrativa. Perguntei, com naturalidade, e aquela reunião, deu certo? Ela respondeu tranquila, mexendo na salada, tudo certo, nada demais. Só ajustes de contrato. O cliente era exigente, mas saiu tudo bem. A resposta encaixava. Mas não a conta. No dia seguinte, resolvi passar no tal restaurante. Inventei uma desculpa pro pessoal da obra e fui até Campos do Vale. Entrei no Vila Baronesa com a roupa de serviço ainda suja de cimento. Pedi um café, só para não parecer deslocado. Aproveitei e puxei papo com o garçom no balcão, um senhor simpático com bigode bem aparado. Mostrei o recibo, como quem tenta lembrar onde estava. Ele olhou e disse sem pestanejar: "Ah, esse aqui foi numa das mesas da janela, casal ficou um tempão ali. Acho que pediram vinho. Casal. Não reunião. Não cliente." Saí de lá com o café esfriando na mão e o coração queimando no peito. Luísa nunca omitia detalhes. Nunca. E agora, estava mentindo sem piscar. Aquela noite, ela já estava dormindo quando cheguei. A respiração serena, o cabelo espalhado no travesseiro. Mas para mim, algo tinha quebrado. Aquela paz no rosto dela me deixou com a sensação amarga de que talvez, eu nunca tenha conhecido de verdade a mulher que dormia ao meu lado. E foi nesse instante que entendi, às vezes, o silêncio é o grito mais alto que a gente escuta. No dia seguinte, tomei uma decisão, eu não ia mais ignorar o que estava na minha frente. A dúvida já não era só uma suspeita incômoda.
Era uma presença constante, viva, que me acompanhava em cada gole de café, em cada passo até o trabalho, em cada silêncio entre frases. Mas eu não sou homem de escândalo. Nunca fui. Sempre resolvi as coisas no meu tempo, com calma. Eu precisava ter certeza. Se eu fosse abrir aquela ferida, queria abrir com bisturi, não com machado. Então comecei a observar mais. Naquela manhã, quando entrei na cozinha, Luísa já estava lá. Cantava baixinho uma música que eu não conhecia, mexendo o leite no fogo como se fosse só mais uma quarta-feira qualquer. Usava um vestido leve, cabelo preso com capricho. Me deu um beijo e perguntou se eu queria o pão do costume. Eu disse que sim, e fiquei ali, sentado, fingindo ler o jornal velho da semana passada. Mas, por dentro, cada gesto dela era uma peça do quebra-cabeça. A leveza na voz, parecia ensaiada. O riso, um pouco alto demais. Os olhos, fugiam dos meus com frequência. Na obra, tentei me distrair com o serviço. Peguei pesado, descarregando cimento, dando instrução para a equipe, resolvendo pendência de fornecedor. Mas no meio da tarde, quando fui buscar um macaco hidráulico no banco traseiro do carro, encontrei algo inesperado, um isqueiro metálico, elegante, com as iniciais MS gravadas na lateral. Eu não fumo. Ela também não. E ninguém da obra usa esse tipo de coisa. Reconheceria se fosse de alguém conhecido. Peguei o objeto com cuidado, como se fosse uma prova delicada. Levei no bolso, sentindo o peso não só do metal, mas do que aquilo podia significar. À noite, joguei a isca. Estava lavando a louça, e com a voz casual, comentei, achei um isqueiro no carro. Você sabe de quem é? Luísa, que estava no sofá com o celular, levantou os olhos por um segundo. E nesse um segundo, vi tudo. Um leve sobressalto, um respiro diferente, como se a garganta tivesse travado por um instante. Mas ela sorriu logo em seguida. Ah, deve ser do meu irmão. Ele usou o carro semana passada, lembra? Ele fuma. Entreguei para ela sem responder. Só balancei a cabeça. Mas por dentro, a memória me lembrava. Eu tinha lavado aquele carro 2 dias depois que o irmão dela foi embora. E não tinha isqueiro nenhum lá. Mais tarde, ainda no sofá, o celular dela vibrou. A tela iluminou a mesa de centro, e eu vi o nome que apareceu, ou melhor, o apelido, Naná. Ela virou o aparelho de cabeça para baixo e apertou o botão de silêncio. Eu perguntei, com o tom mais leve que consegui, quem era? Ela nem hesitou, número errado. Mas eu vi o número. E anotei. Quando ela foi tomar banho, entrei na internet. Usei um serviço que cruza dados com CPF, endereço, telefone. Não consegui muita coisa. Mas um detalhe chamou a atenção. O número tinha sido registrado meses atrás num nome fictício, sem histórico confiável. Parecia coisa criada só para esconder algo. Na sexta-feira seguinte, o padrão se quebrou de novo. Luísa, que sempre chegava em casa às 6:30, bateu a chave na porta às 8 e pouco. Cabelo solto, meio bagunçado. A blusa amassada de um jeito estranho. Disse que o trânsito estava um caos. E que o elevador do prédio enguiçou. E que a saia tinha ficado presa na bolsa. Falei que devia ter sido um dia daqueles. Ela riu, nervosa. E mudou de assunto rápido demais. Era como se eu tivesse virado um investigador da minha própria vida. E cada detalhe, cada coisa pequena que antes passaria batida, agora me parecia um farol piscando no escuro. No sábado, um novo detalhe surgiu. Enquanto ela tomava banho, o celular dela ficou destravado na bancada da cozinha. Não sou de fuçar. Nunca fui. Mas naquela noite, alguma coisa em mim quebrou a regra. Havia uma foto aberta na galeria. Ela sorria, sentada num restaurante, rodeada de gente. Tudo parecia inofensivo, se não fosse pelo homem ao fundo da imagem. Não olhava para a câmera, mas para ela. Um olhar fixo, intenso. Quase possessivo. Depois disso, a imagem dele passou a me perseguir. Como se os olhos daquele homem tivessem ficado presos dentro da minha cabeça. Perguntei, casualmente, quem era. Ah, esse? É o marido da Fernanda, aquela colega do RH. Ele apareceu lá no almoço, ficou um tempinho e foi embora. Resposta rápida. Ensaiada. Mas aí o destino me entregou uma arma inesperada. Mexendo numa gaveta da varanda, procurando uma trena velha, encontrei um celular antigo da Luísa. A tela ainda funcionava. E entre os aplicativos esquecidos, um deles não estava desconectado. Ali, num dos chats, havia mensagens recentes. E entre elas, um nome salvo como PR. Conversas curtas,
objetivas. Combinações de horários, alerta sobre discrição. E uma frase que me congelou. Mesmo lugar de sempre. Garante que tá tudo limpo. Aquilo não era só uma pulada de cerca. Era um esquema. Era hábito. Era repetição. Naquela noite, deitei ao lado dela sem encostar. E descobri que o silêncio entre duas pessoas que um dia se amaram, pode ser o som mais ensurdecedor do mundo. A partir daquele momento, tudo mudou. Eu não era mais só um homem tentando entender o que estava acontecendo. Eu era alguém em busca da verdade, inteira, crua, sem enfeite. Não importava o quanto doesse. Na segunda-feira, Luísa acordou como se nada tivesse acontecido. Fez tapioca, colocou música no rádio da cozinha, me deu um beijo rápido antes de sair. Mas a cada passo que ela dava, eu já não via a mulher que conheci, via uma personagem. Uma versão cuidadosamente editada de si mesma. Eu já não via uma esposa. Via uma atriz. E então comecei a testar os limites. Naquela tarde, fingi um encontro casual com Jennifer, a melhor amiga dela. Encontrei com ela no mercado perto da rodoviária. Ela se assustou ao me ver, hesitou, tentou sorrir. Puxei conversa, fui leve, gentil. Falei sobre Luísa, sobre como ela parecia feliz ultimamente. Jennifer desviou o olhar, mexeu nas sacolas, disse que não estavam se vendo muito, que as duas tinham se afastado um pouco. Mentira. 2 semanas antes, Luísa tinha dito que tinham ido juntas ao cinema. Quando mencionei isso, Jennifer gaguejou. Disse que talvez tivesse se confundido. Era visível. Ela estava nervosa. E naquele instante, eu soube, Jennifer sabia. Talvez não tudo. Mas sabia demais do que queria admitir. 3 dias depois, Luísa comentou no jantar, com certa naturalidade, que Jennifer tinha parado de responder suas mensagens. Achei curioso. Mas não demonstrei nada. Apenas mastiguei em silêncio. Mais uma rachadura. E então veio a gota. Um dia, Luísa deixou o celular carregando na cozinha e foi tomar banho. A tela acendeu. Uma nova foto. Ela sentada numa mesa de bar, rindo. Até aí, tudo normal. Mas no fundo da imagem, entre garrafas e risadas, lá estava ele de novo. O mesmo homem da outra foto. O mesmo olhar atravessado, pregado nela. Era como se aquele homem estivesse sempre perto, sempre ao redor, mas nunca oficialmente presente. Quando Luísa voltou, perguntei casualmente, quem é esse cara da foto? Ela respondeu quase que antes de eu terminar a pergunta. Disse que era amigo da Carla, do financeiro. Que nem lembrava o nome. Rápido demais. Sem pensar. Mentira na ponta da língua. Foi aí que resolvi mexer onde não devia. Peguei aquele celular antigo de novo. Comecei a buscar padrões, datas, lugares mencionados. E um nome voltava com frequência, Marcos. O tal Marcos tinha mandado mensagens ameaçadoras. Dizia que ela devia parar de envolver a família dele. Que estava cansado. Que ia cortar tudo. Luísa respondia com frieza, quase como alguém dando ordens. Cobrava, ameaçava de volta. Como se ela tivesse algo contra ele. Aquilo foi um susto para mim. Porque, até ali, eu achava que era ela quem estava sendo manipulada. Mas agora, eu via que talvez, ela estivesse puxando os fios o tempo todo. E então apareceu um novo item. Uma pulseira cara, dourada, com uma pedrinha verde. Vi no braço dela uma noite, quando chegava do trabalho. Perguntei o que era. Ela disse que era presente da empresa, por desempenho. Liguei para um conhecido que trabalha na mesma empresa. Discretamente, claro. E ele foi direto. Ninguém tinha recebido presente nenhum naquele mês. Nem bônus. Nem mimo. Mais uma mentira. Mais um tijolo fora do lugar. Cada detalhe era uma peça solta que, aos poucos, ia se encaixando num quebra-cabeça que eu não queria ver completo. Eu não estava diante de uma simples traição. Estava diante de uma rede. Uma trama. Uma arquitetura da mentira. E Luísa era a engenheira de tudo. Numa das noites seguintes, um novo nome surgiu na tela do celular dela. Ana C. Mensagem simples, tá tudo certo pra sexta? Chega às 8. Quando ela voltou da cozinha, perguntei quem era. Ela respondeu com naturalidade, só uma amiga do Pilates. Fiquei calado. No dia seguinte, fui atrás. Busquei o endereço do tal evento. Era um espaço alugado no centro da cidade, bem longe do circuito de academia. Fiz uma busca rápida, e descobri que o aluguel daquele loft tinha sido feito por um tal de Miguel R. Nome novo. Mas eu já conhecia o padrão.
Na sexta, Luísa saiu arrumada, cheiro doce no pescoço, vestido que eu nunca tinha visto. Disse que ia para um encontro entre amigas. Que precisava rir um pouco. Eu sorri e desejei boa noite. Mas por dentro, meu plano estava em movimento. Instalei uma câmera no carro dela. Discreta. Conectada no meu celular. E mandei um amigo meu, que trabalha com entregas, levar flores pro tal endereço com a desculpa de que alguém tinha mandado para aniversariante. Pelo vídeo, vi ela pegar outra mulher no caminho. Riam. Brincavam. Tudo parecia inofensivo. Mas quando chegaram no tal loft, vi carros que eu já tinha notado antes. Um dos homens desceu para abrir a porta. Meu amigo, o entregador, me mandou a mensagem minutos depois: tem pelo menos 8 pessoas aqui. Homens e mulheres. Não parece encontro de amigas não. Quando ela voltou para casa, era quase 1 da manhã. Chegou sorrindo. Rosto limpo, cabelo no lugar, perfume leve no ar. Eu estava no sofá, fingindo que cochilava. Ela me deu um beijo leve e foi pro quarto. Antes de dormir, olhei uma última vez o celular. E vi a mensagem que me arrancou o chão: foi mágico. Até logo. O contato? Salvo com outro nome. Mas eu já sabia quem era. A verdade estava se revelando, e ela era muito mais suja do que eu poderia imaginar. O que aconteceu naquela noite, eu nunca vou esquecer. Nem se eu viver mais 100 anos. Nem se o tempo tentar apagar. Era sábado, 0h17, e eu fingia dormir. Luísa entrou devagar, mas não tanto quanto costumava. As passadas estavam pesadas, como se os saltos cravassem raiva no assoalho. O cheiro no ar era estranho, azedo, algo que não combinava com ela, nem com perfume algum. Ouvi sua respiração, ofegante, curta. Como quem correu ou gritou demais. Fiquei imóvel. Segundos depois, a porta do quarto se abriu com força. Eu me ajeitei, devagar, como quem acorda no susto. Mas não precisei perguntar nada. Ela estava parada ali, na minha frente, como uma figura saída de um pesadelo. O vestido, sujo com alguma substância grudenta, parecia ter passado por uma guerra. O cabelo, antes sempre arrumado, estava completamente bagunçado. A maquiagem derretida fazia um caminho torto pelas bochechas. Mas o pior, eram os olhos. Olhos de fúria. Você me destruiu, Júlio. A voz dela saiu cortante, como faca passada no vidro. Um grito quase sussurrado, cheio de veneno. Você me fez viver uma mentira. Você acha que é um marido perfeito, mas é só um inútil preso numa vidinha medíocre. Ela jogou a bolsa com força contra a parede, o impacto ecoando como um tiro. Os olhos queimavam. Os gestos eram descontrolados. A mulher que eu conhecia não estava mais ali. Fiquei em silêncio. Ela começou a andar pelo quarto, chutando os móveis, chutando a calma. Cada passo parecia uma acusação. Eu apenas a observava. Analisava. Calculava. Foi então que ela parou no centro do quarto, ergueu a barra do vestido, e tirou do sutiã algo que eu nunca imaginei ver na minha casa, um preservativo usado. Sujo. Grosseiramente dobrado. Com o braço esticado, jogou aquilo no chão, como se fosse uma confissão triunfante. É isso que eu preciso fazer para me sentir viva, para sair dessa prisão sem cor que você chama de casamento. Fiquei parado, olhos fixos nela. Por dentro, um redemoinho. Por fora, pedra. Alcancei o celular ao lado da cama. Toquei na tela. Comecei a gravar. A voz saiu baixa, arrastada. Luísa, o que é isso? Por quê? Mas ela não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se no chão e puxou da bolsa um papel. Um papel dobrado, amassado, escrito à mão. Jogou na minha frente. Toma. Esses são os nomes dos homens que me fizeram sentir o que você nunca conseguiu. Verdadeiros homens. Abri o papel devagar. Nomes. Assinaturas. 6, talvez 7. Todos com letra diferente. Não eram só aventuras. Eram alianças. Eu sabia, ali, que ela tinha cruzado uma linha. Não era só infidelidade. Era exibicionismo. Era desafio. Era escárnio. Pensei em explodir. Mas segurei. Me levantei. Fui até ela. Me ajoelhei junto. Olhei nos olhos. E com a voz mais calma que já usei na vida, disse: se era isso que você precisava, agora eu entendi. Eu não sabia que você estava tão ferida por dentro. Me desculpa. Ela não esperava por isso. Por um instante, a expressão dela se quebrou. A raiva se transformou em confusão. E depois, em exaustão.
Como se tudo o que ela tinha planejado tivesse perdido o sentido. Sentou-se na beira da cama. O papel escorregou do colo. E enquanto ela olhava pronada, com os ombros murchos e a maquiagem desfeita, eu discretamente fotografei cada linha daquele papel. Cada nome. Cada traço. Naquela noite, ela dormiu. De verdade. Um sono pesado, esgotado. E eu fiquei acordado ao lado. Com o celular na mão, a gravação salva, as fotos armazenadas numa nuvem segura. Ela pensava que me tinha dominado. Mas mal sabia, que era agora que eu começava a virar o jogo. Depois daquela noite, alguma coisa mudou no ar da casa. Luísa passou a agir como se nada tivesse acontecido. Fazia café, botava música, ria das mensagens do celular como se aquele surto não tivesse deixado um rastro de caos em nosso quarto. Como se aquele papel com nomes de homens não tivesse sido jogado na minha cara. Como se não tivesse dito que precisava se deitar com outros para se sentir viva. Mas eu não esqueci. Nem por um segundo. Eu fingia. Essa passou a ser minha principal habilidade. Acordava sorrindo, ouvia suas histórias, concordava com suas versões. Deixava ela acreditar que eu era o mesmo homem de antes. Que tudo tinha passado. Mas por dentro eu era uma máquina. Um arquivo vivo de tudo que ela tinha me feito engolir em silêncio. Comecei a me mover com método. Primeiro, entrei em contato com um amigo antigo, um advogado de família conhecido por ser implacável. Contei tudo. Mostrei os prints, os áudios, a lista com os nomes. Ele não demorou a responder. Você tem um caso forte. Mas se quiser sair limpo, vai precisar de mais. Ao mesmo tempo, procurei um detetive particular. Um cara discreto, do tipo que trabalha no escuro. Dei para ele o que eu tinha e pedi o que eu ainda não sabia. Quem eram esses homens, onde moravam, com que frequência viam Luísa, e, principalmente, se algum deles tinha algo a perder. A primeira descoberta veio rápido. Um dos nomes da lista era casado. Tinha 2 filhos pequenos. Trabalhava numa empresa pública. Usava os encontros com Luísa como desculpa para supostos plantões fora do expediente. Já outro, mais próximo do nosso círculo social, era um conhecido nosso. Um cara que já jantou aqui em casa. Que já brindou comigo. Que sorriu enquanto me traía pelas costas. O terceiro era o mais sombrio. Tinha um histórico de manipulação. Nas mensagens encontradas pelo detetive, ele ameaçava Luísa. Dizia que, se ela terminasse tudo, ele colocaria a boca no mundo. Dizia que tinha provas. Que se ela não aparecesse naquele hotel específico, ele abriria tudo para mim. Mas mesmo assim, ela ia. E então surgiu um quarto elemento, um dono de bar, velho conhecido dela, que fornecia o espaço para os encontros. Um cômodo reservado, nos fundos do estabelecimento, onde os dois se viam longe de olhares. Em troca, ele ganhava favores. Às vezes, dinheiro. Às vezes, influência. Cada novo nome era como um corte. Cada mensagem recuperada, como um novo espinho cravado. Mas também era munição. E eu não pretendia desperdiçar nenhuma bala. Quando o relatório final ficou pronto, sentei sozinho com a papelada. Era um dossiê completo. Endereços, datas, horários, fotos. Imagens que eu nunca quis ver, mas que agora eram minhas armas. A primeira coisa que fiz foi simples e certeira. Mandei cartas anônimas para as esposas dos 2 homens casados. Incluí cópias das mensagens, fotos das saídas com Luísa, datas e locais. Não inventei nada. Só mostrei a verdade. O estrago foi imediato. Um deles foi expulso de casa no mesmo dia. O outro, processado pela própria empresa após a esposa levar as provas ao setor jurídico. Desvio de conduta. Quebra de confiança. Um tropeço que virou avalanche. Depois, fui ao dono do bar. Não precisei dizer muito. Só citei os nomes das pessoas envolvidas, mencionei um amigo meu da Receita Federal, e deixei um envelope com uma cópia das mensagens trocadas entre ele e Luísa. A proposta dele veio rápido, dinheiro para manter meu silêncio. Aceitei. Mas não fiquei com um centavo. Usei o valor para pagar o próximo passo, a documentação oficial da separação. Enquanto isso, Luísa seguia acreditando no próprio teatro. Trocava elogios forçados, perguntava sobre o trabalho, fazia planos pro fim de semana. Chegou até a propor uma viagem, como quem quer apagar um incêndio com perfume. Aceitei. Sorrindo. Na sexta seguinte, preparei tudo. Comprei comida do restaurante favorito dela. Abri vinho. Esperei que o cenário estivesse perfeito. No meio do jantar, me levantei calmamente, fui até o escritório,
e voltei com 2 pastas nas mãos. Coloquei a primeira em cima da mesa. Ela olhou sem entender. Abre, pedi. As fotos, os prints, os relatórios caíram diante dela como pedras num lago calmo. Luísa empalideceu. A boca entreaberta, os dedos hesitantes, a respiração presa. O que é isso? A resposta estava diante dos olhos dela. Mas ainda assim, ela quis ouvir de mim. Isso, Luísa, é o fim do teu teatro. É tudo que você construiu às escondidas. Tudo que você tentou esconder debaixo do nosso tapete. Agora está aqui. Nu. Real. Incontestável. Ela tentou negar. Chorou. Gritou. Me chamou de louco. Depois caiu no choro raso, aquele que tenta apelar para a piedade. Quando isso não funcionou, veio o ataque. As acusações. As voltas. As mentiras. Mas eu permaneci calado. Imóvel. Olhos fixos. Quando o silêncio finalmente se instalou, coloquei a segunda pasta sobre a mesa. Dentro, os papéis do divórcio. Com meu nome assinado. Faltava só o dela. Isso não é uma conversa, Luísa. É só a última página. A mulher que achava que controlava tudo, agora não conseguia nem controlar a própria respiração. No dia seguinte, o silêncio da casa era denso como fumaça. Luísa passou a manhã trancada no quarto, sem dizer uma palavra. Quando finalmente saiu, estava com os olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito, e uma expressão de quem sabia que tinha perdido. Ela ainda tentou. Tentou me convencer, tentou justificar, tentou me fazer sentir culpa. Disse que eu era frio, que faltava carinho, que ela estava sozinha havia muito tempo mesmo dentro do nosso casamento. Que procurou nos outros aquilo que eu deixei de dar. Mas eu já não era mais aquele homem que hesitava. Agora, eu via tudo com clareza. Sabia que aquela fala era apenas mais uma versão do roteiro que ela mesma escreveu. E que, como todo roteiro ruim, terminava com o público percebendo que tudo foi uma encenação. Com meu advogado ao lado, entramos com o processo. E ali, no tribunal, foi onde a verdadeira queda dela começou. Na audiência, Luísa apareceu impecável. Roupa sóbria, olhar sério, maquiagem bem feita. Tentava passar a imagem de vítima. Mas ela não sabia o que vinha pela frente. Meu advogado começou pelo vídeo. A gravação daquela noite em que ela entrou em casa transtornada, gritando, jogando objetos e exibindo aquilo que, até então, era só uma suposição. A juíza assistiu sem piscar. A expressão dela endureceu à medida que as palavras de Luísa se tornavam mais absurdas, mais cruas. Depois vieram os relatórios, os extratos bancários mostrando gastos com hotéis, presentes, viagens feitas sem qualquer justificativa profissional. Tudo pago com nossa conta conjunta, a mesma que a gente usava para guardar dinheiro pro futuro. O golpe final veio com o imóvel. Sim, porque Luísa havia transferido uma quantia alta da nossa poupança para a compra de um pequeno apartamento no nome de um dos amantes. O detetive descobriu isso cruzando documentos e registros de cartório. Era a prova final. Não só da traição, mas do roubo emocional e financeiro que ela vinha praticando contra mim. O advogado dela tentou interromper, tentou minimizar, tentou pintar a história como uma crise de relacionamento. Mas não havia mais espaço para poesia. A juíza foi direta. Sentenciou em meu favor. Recebi a casa, parte majoritária das economias, e ela foi condenada a ressarcir o prejuízo causado com o uso indevido dos fundos do casal. Ainda por cima, ficou com a obrigação de pagar as custas processuais. Luísa saiu da sala sem dizer uma palavra. Pela primeira vez em muito tempo, não havia máscara no rosto dela. Só vazio. E eu, não sorri. Não comemorei. Porque aquilo não era uma vitória. Era apenas justiça. Nos meses seguintes, a vida começou a se reorganizar. Levei tempo para voltar a respirar sem peso. Cada canto da casa trazia um eco do que a gente foi. Um rastro do que eu acreditei ser real. Mas com o tempo, esses ecos foram ficando mais baixos. Até virarem silêncio de verdade. Ela tentou voltar. Mandou mensagem, ligou algumas vezes, escreveu uma carta que chegou pelo correio. Pedia perdão. Dizia que tinha perdido o juízo. Que ainda me amava. Mas eu não respondi. Porque o que ela destruiu, não era só um casamento. Ela destruiu a confiança. A ternura. A raiz de algo que levou anos para crescer. Hoje eu ando pela casa e sinto outra coisa. Sinto espaço. Sinto luz entrando pelas janelas. Sinto silêncio, mas agora, um silêncio bom. Um silêncio meu. E às vezes, ainda me pego olhando para trás. Não com saudade.
Nem com ódio. Mas com espanto. Como quem acorda de um pesadelo e demora para entender que tá livre. Porque é isso que a traição faz com a gente. Ela mata devagar. Depois deixa o corpo inteiro do lado de fora, tentando fingir que tá tudo normal. Até que um dia, a gente abre os olhos e percebe. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu renasci.